Bom dia, amada igreja. Espero que todos estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa lição 2 está falando do primeiro mandamento e tem como título Relacionamento perigoso. O nosso texto base está em Êxodo, no capítulo 20, de 1 a 3. Pediria aos irmãos que abrissem para acompanhar. E diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Bem, irmãos, a lição de hoje trata de relacionamento, né? E nos chama a atenção para os relacionamentos em que nós podemos cultivar ao longo da nossa vida, e que muitos deles tornam-se perigosos e até nocivos para a nossa vida. Nós temos que destacar aqui que o Senhor, quando deu as tábuas da lei para o povo, ele ressaltou justamente o que está no verso 3, que o povo não teriam outros deuses diante dele, né? Então, cerca de 3 meses depois dos filhos de Israel terem saído do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, né? E durante o ano em que acamparam ali, Deus deu-lhes instruções detalhadas de como viver e como adorar. Deu-lhes também 10 leis especiais para mostrar como ele é santo, como os seres humanos são pecadores e como ele quer que seu povo viva. Então o Senhor, através de Moisés, deu as tábuas, das leis, para que, nós, como povo de Deus, tivéssemos um norte, tivéssemos uma direção para vivermos de forma que o Senhor se agradasse, ou se agrade das nossas vidas. Então, para enfatizar a importância dos 10 mandamentos, Deus enviou nuvens escuras, trovões e relâmpagos ao entregá-los. O Monte Sinai ficou coberto de fumaça e tremeu como se houvesse um terremoto. O povo se apavorou. Um toque de trombeta se fez ouvir no céu cada vez mais alto. Então Deus falou, Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento, porque se você obedecer a este mandamento com sinceridade de coração, todos os 9 mandamentos depois serão muito mais fáceis de seguir. E o autor da nossa lição, ele vem falar justamente sobre isso, Ele começa falando sobre a parábola do filho pródigo, em que aquele jovem, desejoso de conhecer, de repente, novas culturas, de repente viver novas aventuras, e como era de praxe, que recebesse a sua herança em vida ainda, então ele pede ao pai a sua herança e parte para uma terra. Eu creio, e o próprio autor também coloca, que o pai deve ter orientado a ele, para que ele tivesse cuidado. Mas hoje, de repente, fazendo como hoje as gerações têm feito, Tapa os ouvidos para não ouvir aquilo que os pais estão falando. E aí ele partiu para uma nova aventura, para viver de forma dissoluta. Mas algum tempo depois, esse filho pródigo, ele vê as consequências e sente na pele as consequências da sua decisão insensata, Aquilo que ele tomou como decisão para a vida dele foi maléfico, Então ele sofreu agressões no corpo, na alma, passou por humilhações, desejou comer a comida dos porcos, tanta dificuldade em que ele vinha passando. E nós vemos aqui, irmãos, que justamente uma visão que ele teve de saber o que aquilo que ele estava fazendo, com certeza tinha entristecido o coração do pai dele, ele se arrepende e volta para o pai. Então o Senhor, ele desde o início, quando tirou o povo do Egito, da escravidão,
daquela casa de servidão, ele teve essa preocupação em que o seu povo andasse conforme os seus preceitos. E nós vimos, irmãos, que muitas culturas, muitos países, né, vivem buscando em ídolos, em pessoas, um norte para a sua vida. Prova disso que só na Índia existe mais de 300 milhões de deuses. Pessoas cultuam, né, adoram até a vaca. A vaca é sagrada na Índia, né? Eles não matam a vaca para comer, não comem a carne da vaca. Então nós temos visto ao longo da nossa história em que as pessoas têm buscado se realizar através daquilo que o seu coração satisfaz, né? Então foi por isso que Deus escreveu o primeiro mandamento, né? E esse mandamento nós vemos que é uma advertência, irmãos, para que nós pudéssemos viver da forma que o Senhor quer e não do jeito em que nós desejamos. O primeiro ponto, ele vem falar de relacionamento. Deixa eu ver aqui, passou demais. Vem falar de um relacionamento. Bora lá. Relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. Então a gente vê que desde o início, né, o Senhor deixa bem clara a sua intenção de mostrar ao povo que Ele é o único Deus. Ele é o Deus que tudo pode, né? O Deus que pode realizar todas as coisas. E aqueles outros povos que circundavam o povo de Israel viviam adorando outros deuses, né? Os filisteus suplicavam a Dagom por prosperidade na colheita, né? Moloque exigia do povo sacrifício de crianças, né? De bebês, para dar vitória, né? Àquele povo ali. E a deusa Astarote, né? Que concedia fertilidade. E nós vemos que quando o Senhor chama Abrão, né, para uma jornada de fé, ele diz o quê? Que iria proteger Abrão. Né? Em Gênesis 12, de 1 a 3, está lá o Senhor dizendo que iria, né, proteger Abrão na sua jornada. Então nós vemos que o Senhor, o tempo todo, tem buscado um relacionamento bem próximo de nós. E a própria Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí eu deixo uma pergunta para mim e para os irmãos. Né? Como está o nosso relacionamento com Deus? Nós temos priorizado o Senhor, nós temos colocado o Senhor como prioridade em nossas vidas? Uma vez eu falei para os irmãos que Deus se importa com as pequenas coisas, né? E às vezes a gente não coloca essas pequenas coisas diante do Senhor para pedir a sua orientação. E às vezes vamos buscar orientação em alguma outra coisa que não é o que o Senhor quer para nós. O que nós podemos ver, irmãos, é que ao longo do tempo, até o próprio Jesus nos chamou a atenção quando ele fala sobre a adoração ao dinheiro. Né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que Mamon era o Deus da riqueza. E eu me pergunto, eu já me perguntei também, o que tem sido o meu Deus? O que tem sido a minha prioridade? O dinheiro? Uma celebridade? Uma casa? Um carro? Irmãos, quando a gente abre a janela da nossa casa, a gente olha a natureza, olha a criação de Deus, a gente vê Deus nos pequenos detalhes. No sol que nasce, no mar, na terra, nas plantas, nas árvores, nos pássaros. A gente consegue ver o Senhor ali, porque as suas digitais estão em todos os lugares da criação. E a própria criação exalta a soberania de Deus. E por que nós, como imagem e semelhança desse Deus, não fazemos a mesma coisa? A própria palavra de Deus diz que se nós cumprirmos um mandamento, aliás, os 9 mandamentos, e falharmos em um, nós quebramos todos os 10. Então, por menor que seja o mandamento, ele tem que ser obedecido na sua íntegra. E é isso que o Senhor quer.
quando ele colocou que não teríamos outros deuses diante de nós, é justamente para que nós pudéssemos viver na dependência dele, buscando a sua face cada dia, colocando diante dele as nossas dificuldades, porque ele tem cuidado de nós. O ponto 2 vai falar de relacionamentos com Deus no passado e nos dias atuais. E nós vimos que isso não mudou nada hoje. Hoje continua a mesma coisa. No passado as pessoas, a Débora passando escondida lá atrás, no passado as pessoas buscavam esses deuses que eram feitos pelas próprias mãos dos homens, para que fazer com que o povo vivesse na dependência desses deuses, e fazendo coisas que o próprio Criador nunca exigiu. Deus nunca exigiu sacrifício de crianças, Deus nunca exigiu sacrifício de nós mesmos. A própria palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós vemos que, desde o passado, as pessoas vivem dessa forma, e hoje não é diferente. Muitas pessoas amam ou têm como ídolos, a sua própria família, o seu trabalho, o seu dinheiro. E nós vemos que lá em 1 Timóteo 6,10, que os amantes do dinheiro não apenas financiam incentivos para a prática de fornicação fabricados em laboratório e métodos contraceptivos. Vemos muito aqui, principalmente nas grandes cidades como o Rio de Janeiro, a televisão fazendo propaganda de quê? Você pode fazer sexo à vontade, desde que você use camisinha, desde que você use um preservativo. Então, quer dizer, a fornicação está liberada, desde que você se proteja, para não pegar uma doença. Então, nós vemos que as pessoas não estão aí preocupadas com o que o Senhor pensa de cada uma delas, desde que eles venham satisfazer as suas vontades, a vontade da sua carne. Como nós vemos no Oriente Médio mesmo, os homens bombas, que agem se vingando contra o capitalismo, numa justiça descabida, daquelas pessoas menos favorecidas. Então tentam de qualquer forma resolver essas situações. E no ponto 3, irmãos, vem falar sobre a oferta dos falsos deuses nos dias atuais. E nós vemos uma coisa interessante, que no livro de Daniel, aqueles jovens foram levados para lá e tiveram, Daniel, Ananias, Misaías e Azarias tiveram o quê? Os seus nomes trocados, suas roupas trocadas, mas o que os babilônios não conseguiram mudar neles foi o quê? O seu coração. Por quê? Eles criam, eles aprenderam dessa forma, que só existe um único Deus, que era o Deus dos seus próprios pais. E no Salmo 115, irmãos, nós vamos ver que essas pessoas que adoram esses deuses se fazem iguais a eles. Ao que diz o Salmo 115, honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da sua misericórdia, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Então nós vemos aqui o salmista falando justamente sobre isso. As pessoas têm se tornado igual à obra das suas próprias mãos. E o Senhor, ele se entristece, com certeza, quando vê do seu trono as pessoas caminhando para essa situação, vivendo de forma em que eles nem creem hoje, e a dificuldade muito grande da pregação do Evangelho, mas nós não podemos desistir disso, porque eles não creem que existe um Deus todo soberano.
Continuando aqui, irmãos, nós vamos ver que é necessário entender bem o primeiro mandamento. Não basta recusar a oferta dos falsos ídolos, porque é imprescindível oferecer a Deus, por meio de Jesus, nosso sacrifício de louvor. Nós precisamos buscar cada vez mais a face do nosso Deus, porque coisas não nos satisfazem, porque no nosso coração existe um vazio do tamanho de Deus. Que o Senhor nesta manhã possa nos direcionar através dessa lição, nos abençoar, abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos viver de forma que o Senhor se agrade de nós, porque não existe um outro Senhor, não existe um outro Deus. O nosso Deus é o único Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.